Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou Tamires Formagini, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é, sem exagero nenhum, tá? O eixo central da prática clínica na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, que é a formulação de caso. E nós vamos falar também como organizar o raciocínio clínico de maneira estruturada, coerente e estratégica, também com o objetivo, né? O porquê que eu vou fazer a formulação de caso. Se você já teve a sensação de que você está aplicando técnicas, mas sem muita clareza, sem um direcionamento, talvez você já se perguntou qual intervenção você escolher em determinado momento, ou se já percebeu que o seu paciente ele até melhora em alguns pontos, mas ele sempre volta para aquele mesmo padrão, é muito provável que você está tendo uma dificuldade, não na técnica em si ou em qual técnica aplicar, mas a dificuldade pode estar na ausência da formulação bem construída. Então, formulação de caso, ela é a base para uma boa intervenção clínica. Essa formulação, ela é o que transforma a TCC em uma prática verdadeiramente baseada em raciocínio clínico. Sem ela, a terapia ela pode virar um conjunto de intervenções soltas, simplesmente aplicar técnica sem nenhum motivo, sem nenhum objetivo. Então, com a formulação de caso, cada pergunta, cada tarefa de casa, né, cada plano de ação, cada técnica aplicada passa a ter uma função clara dentro de uma lógica ainda maior. Então, quando nós falamos em formulação de caso na TCC, nós estamos falando de construção de uma hipótese, tá, explicativa sobre como os problemas do paciente eles se desenvolveram ali e como eles estão sendo mantidos no presente. Então, observa aqui, eu quero destacar bastante essa palavra que eu utilizei. Hipótese, tá? Não é uma verdade absoluta, não é um rótulo que eu estou dando ao meu paciente, não é um diagnóstico fechado, não estou falando de diagnóstico, eu estou falando de uma construção clínica provisória que vai sendo testada, que vai sendo ajustada ao longo do processo terapêutico. Muitos profissionais confundem a formulação de caso com a anamnese, fazem ali uma entrevista inicial longa, coleta dados sobre infância, sobre a família, sobre relacionamento, sobre o histórico escolar, sobre eventos traumáticos. Isso é importante? É importante, mas muitos profissionais acreditam que isso por si só já configura uma formulação. Porém, não é, gente. A anamnese, ela é coleta de dados. Nós precisamos sim da coleta de dados. Eu preciso de todas essas informações do meu paciente, porque isso me ajuda a chegar em uma formulação. Porém, a formulação, ela é a organização, a integração desses dados que eu peguei do meu paciente dentro da anamnese, aquilo que eu coletei na anamnese, porém dentro do modelo cognitivo. Então, eu preciso entender o que é o modelo cognitivo. Então, formular é responder uma pergunta, tá? Como que essas experiências, a história de vida do meu paciente, como isso tudo aqui contribuiu para a construção das crenças, dos padrões emocionais, dos comportamentos que hoje mantêm o sofrimento deste paciente. Outro erro muito comum é formular apenas no nível do sintoma, né? Por exemplo, o meu paciente ele tem ansiedade social porque ele tem medo de julgamento e aí eu acho que isso é, então, a formulação de caso. Perceba, isso que eu estou falando, eu descrevi o problema, tá? Eu falei que ele tem ansiedade porque ele tem medo de julgamento. Pode ser que seja verdade, não estou entrando aqui nesse nível. Não quero falar sobre isso, mas perceba que eu só estou descrevendo o problema. Eu não estou explicando dentro dessa frase que eu utilizei aqui a estrutura cognitiva que sustenta o medo. Ok, ele tem medo de julgamento, mas por que que ele tem medo de julgamento? Como que eu vou colocar isso dentro do modelo cognitivo? Então, o raciocínio clínico, ele precisa avançar além disso aqui. Eu não posso pensar somente nisso. Então, eu preciso saber de onde vem esse medo, né? Que tipo de crença está sendo ativada quando ele se expõe? O que que ele acredita sobre si mesmo? O que ele teme que os outros descubram? Né? Que estratégias que ele usa para se proteger? Como que essas estratégias, paradoxalmente, elas reforçam esse problema? Porque acontece muito isso, né? O seu paciente, ele tem ali uma maneira de se proteger do problema. Porém, quanto mais ele se protege, mais ele reforça o problema. Por isso que ainda o problema não se resolveu. Então, na TCC,
a organização do raciocínio clínico, ela começa no concreto. Então, nós vamos partir de situações específicas, não de abstratos, né? Não é de conceitos amplos. Nós vamos pedir ao nosso paciente que ele descreva um episódio recente de maneira detalhada. Então, o que aconteceu, onde ele estava, quem estava presente, o que passou na cabeça dele, na mente dele, naquele momento exato, qual foi a emoção que ele sentiu, o que ele sentiu no corpo, o que ele percebeu ali no seu corpo, no físico mesmo, o que ele fez em seguida. Então, nós vamos descrever, nós queremos detalhes aqui do que aconteceu. E aí, esse recorte, ele é essencial porque vai te permitir aplicar o modelo cognitivo básico, tá? Situação, pensamento automático, emoção, resposta fisiológica e comportamento. Então, perceba, eu tenho situação, perguntei para ele onde ele estava, o que aconteceu, pergunto o que passou na mente dele, a emoção, como ele sentiu a emoção aqui, o pensamento automático, antes, né, situação, pensamento automático, o que ele sentiu, a emoção, como que ele sentiu isso no corpo, resposta fisiológica, e o que ele fez em seguida, comportamento. Percebam que eu fiz 5 perguntas aqui. Isso é um modelo cognitivo básico. E aí, esse é o nível mais imediato da formulação, que nós podemos chamar de nível micro. É a análise ali de um episódio específico. Isso é, gente, indispensável fazer. Isso é o mínimo, porque é ali que esses padrões, eles começaram a aparecer. Então, eu preciso investigar. Isso é indispensável, tá? Quando nós analisamos vários episódios semelhantes, a gente começa então a perceber que existem recorrências, que existem pontos semelhantes. Então, o paciente, por exemplo, tá? Ele evita apresentações, ele evita iniciar conversa, ele evita dar ali opinião em grupo. Então, perceba que o padrão não é a reunião específica, mas a exposição à avaliação. Ele começa a evitar várias situações que parecem diferentes, né? Várias situações diferentes, mas que tem um componente principal. Né? Eu não vou apresentar, eu não vou iniciar a conversa, eu não vou dar opinião no grupo, porque alguém vai me avaliar, alguém vai me criticar. Então, eu não tenho medo daquilo em si, eu tenho medo da exposição a essa avaliação. Então, aqui, olha, a gente já começa a ampliar mais o nível de raciocínio clínico. Então, a gente não está mais olhando para um caso isolado, para uma situação, para um evento único, mas a gente começa a perceber que há um padrão comportamental repetitivo em várias situações diferentes. E aí, a partir desses padrões, nós começamos a investigar as crenças intermediárias, que são as regras, os pressupostos, as atitudes que organizam o funcionamento do paciente. Gente, aqui perceba que eu estou dando uma breve explanação sobre o que é o modelo cognitivo, né, uma breve explicação sobre, mas eu tenho aulas já sobre aqui no canal e futuramente vou fazer mais aulas explicando, aprofundando isso de uma maneira para ficar muito mais clara para vocês, tá? Mas perceba que aqui é uma introdução para que vocês consigam entender o que é a formulação de caso. Então, a gente, nas crenças intermediárias, a gente vai começar a observar frases como: se eu errar, vão perceber que eu sou incompetente. Ou, eu preciso fazer tudo perfeitamente para que eu seja aceita. Perceba que aqui há uma condição. Se eu errar, então vão pensar que eu sou incompetente. Se eu fizer tudo perfeitamente, então eu vou ser aceita. Perceba que há uma condição. Se eu fizer, então alguma coisa. E aí essas crenças intermediárias, elas vão conectar os meus pensamentos automáticos às minhas crenças centrais. Crenças centrais é aquilo que está enraizado. Só lembrando, tá, gente? Todo mundo tem pensamento automático, todo mundo tem crenças intermediárias, todo mundo tem crenças centrais. Mas, Tamires, eu nem tenho nenhum transtorno. Não importa, gente. Crenças centrais, intermediárias e pensamentos automáticos não são somente negativos. Também nós temos positivos, nós temos funcionais, nós temos disfuncionais, nós temos adaptativos, nós temos desadaptativos. Não significa que são bons ou ruins, tá? Todo mundo tem isso aqui. E quando nós vamos aprofundando ainda mais, nós vamos chegando, então, às crenças centrais, né? As ideias mais globais, mais rígidas, absolutas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Tríade cognitiva, tá? Si mesmo, outro,
sobre outros e o mundo e sobre o meu futuro. Então, começo a ter crenças como eu sou inadequada, eu sou capaz, eu não sou importante, né? São a minha identidade, mas eu também posso ter crenças adaptativas, funcionais ou crenças positivas. Sou boa, sou inteligente, isso é a minha identidade. Perceba que as crenças centrais, elas determinam ali, bem entre aspas, a identidade da pessoa. E aquilo ali, essas crenças centrais, elas vão guiar a vida dessa pessoa. Pode ser que ela seja verdade, pode ser que ela não seja verdade, pode ser que ela esteja completamente distorcida. Por exemplo, eu sou incapaz. Tá, mas você é incapaz com o quê? Com uma coisa específica? Por exemplo, eu, Tamires, no momento, eu sou incapaz de tocar um violino, mas eu nunca fiz aula de violino. Mas quando eu falo de crença central, eu começo a falar, não, eu sou incapaz. De quê? De tocar um violino? Não, eu sou incapaz de tudo na vida, eu não consigo nada. Então eu generalizo para minha vida. Eu pego essa crença e eu não sou capaz de tocar um violino. Óbvio, eu nunca fiz aula, mas eu fiz aula de violão e eu não sei tocar, eu sou incapaz de tocar um violão. Eu tento? Nem tento. Fiz aula há 50 anos, eu sou incapaz, mas você também nunca mais treinou. Então, assim, está ali algo distorcido e é global. Então, essas crenças, elas não surgem do nada, tá? Elas vão se desenvolvendo ao longo da vida, ao longo da história de vida, a partir das experiências repetitivas, das críticas constantes, das rejeições, das exigências excessivas ali, dos contextos de invalidação emocional. Então, ela vai sendo criada ao longo da vida ali, ao longo de experiências do nosso paciente. Já falei também disso em outras aulas passadas que vocês podem achar aqui no canal. Então, uma formulação consistente, ela precisa integrar esses níveis, tá? O episódio atual, os padrões repetitivos, as crenças intermediárias, as crenças centrais, os fatores históricos que contribuíram para a construção dessa estrutura cognitiva. Perceba que aqui, muitas dessas coisas eu peguei na anamnese, mas agora eu começo a colocar no raciocínio clínico, numa estrutura mais lógica para eu entender o funcionamento deste meu paciente, como que este problema está se mantendo. Afinal, foi por isso que ele me procurou em terapia. Então, além disso aqui, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. O que mantém este problema hoje? Porque, ok, começou o problema lá atrás, quando um cachorro me mordeu. Aconteceu lá atrás quando eu fui demitido. Aconteceu lá atrás quando eu me separei. Mas e hoje? O que está acontecendo hoje que está mantendo este problema, tá? Porque eu entendi sim quando começou, mas eu preciso entender por que ele continua até hoje. Então, nós vamos falar muito na TCC sobre os fatores de manutenção. E aí nós temos aqui um dos fatores de manutenção é a evitação comportamental. Ela é um dos principais. Então tem muitos pacientes que eles vão evitar situações que geram ansiedade. Isso vai me dar um alívio imediato. Por exemplo, né? Eu tenho medo de ir no supermercado fazer compra. Não importa que o motivo, mas eu não consigo ir no supermercado. Eu tenho agorafobia, então eu não vou no mercado. Então, o que eu faço? Simplesmente, se ir ao supermercado me dá ansiedade, eu simplesmente não vou no supermercado. Isso funciona? Funciona. Porém, ele também é um reforço negativo. Por que é um reforço negativo? Porque o meu cérebro ele começa a aprender que evitar é uma boa estratégia. E aí esse ciclo se mantém. Porque hoje eu não vou no supermercado, ok, a ansiedade aliviou. Mas eu nunca mais vou no supermercado, eu nunca mais vou passar nem na rua, porque aí começa também a se generalizar essa ansiedade. Antes eu tinha ansiedade de ir ao supermercado. Agora eu começo, eu não posso ir nem na porta do supermercado, mas eu não posso ir nem na rua do supermercado. Mas por que eu não posso ir na rua do supermercado? Não importa, aquela rua que passa do lado também é perigosa. E aí eu começo a generalizar. Me trouxe um alívio momentâneo, mas a partir de um certo momento começa a se tornar um reforço negativo, porque eu também nunca mais vou no supermercado, porque na hora que eu for, eu preciso enfrentar este medo. Então perceba que aqui é um dos fatores de manutenção e esse ciclo ele começa a se manter, tá?
Como que vou resolver isso? Em terapia, não é este o nosso foco aqui no momento, né? Mas também tem outros fatores de manutenção. Ruminação, a busca excessiva de reasseguramento, comportamentos de segurança, supressão emocional, autocrítica constante, padrões rígidos de perfeccionismo. Então, tem vários ali fatores que eu posso utilizar, achando que está resolvendo o meu problema, mas na verdade está reforçando isso aqui que eu estou sentindo, tá? Uma boa formulação, ela vai conectar desenvolvimento e a manutenção, né? Por exemplo, uma paciente ali, ela cresceu em um ambiente altamente crítico por ter desenvolvido a crença central de que ela é insuficiente. Então, o ambiente que ela viveu sempre criticava ela. Então, ela aprendeu que eu sou insuficiente, porque sempre tudo que eu faço alguém me critica, tá? E aí, diante de situações avaliativas, ela ativa pensamentos automáticos de fracasso. Ela tem ansiedade intensa, ela evita se expor. Então, essa evitação vai reduzir a ansiedade, porque ela vai evitar se expor, mas vai impedir que ela tenha experiências que ela possa corrigir ali, né? Experiências corretivas, que ela vai corrigir aquilo ali que ela não consegue fazer. Então, por que que eu tenho medo? Por que que eu sou insuficiente? Porque alguém me criticou. Mas me criticou em quê? Aquilo que ele me criticou, será que eu estava errada? Será que eu posso corrigir? Será que eu posso mudar? Mas ela começa a evitar. E nisso evitar, ela nunca vai se expor. Se ela não se expõe, ela nunca vai poder corrigir aquilo que está desadaptativo na vida dela naquele momento. Isso vai manter a crença de insuficiência e isso vai se tornando uma cadeia lógica, tá? E aí a gente entende, então, a organização do raciocínio clínico aqui. Então, perceba que quando essa cadeia, né, ela está clara na nossa mente enquanto terapeuta, essas decisões clínicas, elas ficam muito mais estratégicas. Então, se o principal fator de manutenção é a evitação no meu paciente, eu preciso fazer intervenções comportamentais como exposição gradual, né, para que isso ali começa a fazer sentido. Então, meu paciente evita. O que eu preciso fazer? Eu preciso que ele se exponha, para que ele pare de evitar. Então, a gente precisa de ter essa visão clara, essa organização, esse raciocínio clínico, porque a partir do momento que eu entendo como funciona, eu consigo entender como eu vou ajudar o meu paciente. E aí, se o núcleo ele é uma crença central de desvalor, tem técnicas mais profundas de reestruturação cognitiva, experimentos comportamentais focados em evidências que começam a se tornar prioridade para eu aplicar nesse paciente ao invés de outras técnicas. Então, essa formulação, ela vai orientar o plano de tratamento. Ela vai me mostrar qual técnica é mais eficiente para este paciente nesse momento. Então, gente, a gente precisa tomar um cuidado, porque, assim, nós temos temos protocolos, mas o protocolos prontos ali, ele é para um paciente perfeito. Os nossos pacientes não são pacientes perfeitos. Então, mesmo utilizando o protocolo de intervenção, eu preciso ter ali a formulação de caso desse paciente específico, porque cada paciente tem a sua crença que é única, tá? Então, outro ponto importante aqui é entender que a formulação, ela não é estática, ela não é feita nas primeiras sessões ali, na segunda, na terceira, e eu arquivo, não, tá? Ela precisa ser revisada e ela precisa ser refinada ao longo de todo o processo da terapia. Muitas das vezes ali no início, o nosso paciente, ele acessa apenas alguns pensamentos automáticos superficiais e com o avanço da aliança terapêutica, com o aprofundamento das sessões, né, que começa a emergir as crenças mais centrais, memórias significativas, padrões interpessoais mais complexos ali, e a formulação, ela precisa ir acompanhando essa evolução do meu paciente. Existe também uma tendência, né, principalmente entre profissionais que estão estudando mais, de tentar usar modelos mais complexos desde o início, desde a primeira sessão. E aqui, gente, eu coloco uma frase que é muito utilizada, né, que diz assim: faça o básico bem feito. Para que eu vou pegar uma formulação extremamente complexa se eu não sei nem o básico? Então, primeiro ponto, eu preciso dominar o modelo cognitivo, entender o modelo cognitivo do meu paciente, para depois que eu entendi o modelo cognitivo do meu paciente, eu começar a fazer a formulação aqui de caso dele.
Então, assim, tem pessoas que vão usar integrações sofisticadas, múltiplos esquemas, diagrama complexo, mas se o básico não estiver claro, não adianta nada ter complexidade, tá? Porque a complexidade, ela vai me atrapalhar. Então, esse modelo cognitivo fundamental, ele já é extremamente potente, extremamente poderoso quando ele é bem aplicado. Então, eu preciso organizar a situação, o pensamento, a emoção, o comportamento de forma consistente, porque isso já vai produzir uma clareza clínica suficiente para a maioria dos casos. Então, formulação também, gente, outro ponto importante, que não é algo restrito meu enquanto psicóloga, tá? Formulação de caso não é restrito apenas a mim. Em muitos momentos eu posso compartilhar partes da formulação com o meu paciente, porque isso vai ajudar, vai enriquecer, vai fortalecer a aliança terapêutica. Por quê? O paciente, quando ele vê a formulação, gente, entenda, vê a formulação bem explicada, de uma forma básica, tá? Lembrando que o seu paciente, ele não é psicólogo. Lembre-se que o seu paciente, ele não é terapeuta, ele não estudou terapia, ele não estudou psicologia, tá bom? Então, sempre que você compartilhar com ele, compartilhe dentro da linguagem do seu paciente, tá? Então, quando ele começa a perceber ali que os padrões dele têm uma lógica, que essas reações que ele tem não são loucura, não são fraqueza, mas que ele aprendeu aquilo ali ao longo de toda a sua vida, né? Dentro de uma estrutura cognitiva compreensiva, isso aumenta um insight, isso aumenta um engajamento. Então, por exemplo, nós estamos ensinando uma criança, olha, um cachorro, ok? Olha, o céu é azul, ok. Olha, a árvore, a folha da árvore verde, ok. Olha, um passarinho, ok. Nossa, você é incompetente, ok. Você não faz nada certo, ok. Então, ele começa ali, uma criança no seu processo de desenvolvimento, né, começa a criar esses padrões. Então, o adulto, vai moldando isso na criança. A criança, ela vai aprendendo isso, vai crescendo ouvindo isso, e isso vai moldando quem ela é. Então, quando ela começa a entender, opa, peraí, não é que eu sou incompetente, só que ao longo de todo o meu desenvolvimento humano, eu acreditei, eu tive situações, ambientes que moldaram o meu pensamento, moldaram minhas crenças, moldaram tudo fazendo o que eu sou. E a partir de agora que eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa clareza, eu posso modificar isso. Isso traz um insight ao nosso paciente. Então, ao mesmo tempo, é fundamental você apresentar ali para o seu paciente essa formulação como uma hipótese colaborativa. Ela não é fechada. Ela é algo que a gente pode ir ajustando. É algo que nós vamos construindo junto. Olha, está desse jeito, está assim, né? Não tá legal. Mas o que a gente pode modificar? A gente pode ir construindo isso junto. Isso vai preservando essa postura empírica da TCC, e também evita que o seu paciente ele se sinta rotulado, né, ou reduzido ali a uma explicação simplista. Tá? Na prática real, raramente a gente encontra quadros puros, como eu falei sobre os protocolos, né? A gente não vê um paciente, a gente tem ali protocolo de ansiedade, mas não, eu vou falar da minha prática clínica. Até hoje, na minha prática clínica, eu nunca peguei um quadro de ansiedade puro. Nossa, fulano tem ansiedade, só ansiedade e nada mais além de ansiedade. Nunca peguei isso. Sempre a ansiedade, sempre não, né? Frequentemente, vou modificar, porque claro que tem exceções sim, mas frequentemente nós vamos atender paciente que tem sintomas depressivos, que tem traços de personalidade, que tem dificuldades interpessoais, que tem questões contextuais, que tem várias outras demandas além da ansiedade. Tá? Então, é justamente nesses casos mais complexos que a formulação ela se torna ainda mais indispensável. Então, o diagnóstico que seu paciente tem pode até estar ali estampado. Olha, seu paciente tem transtorno de ansiedade social. Porém, na formulação, a gente vai perceber que o núcleo talvez seja uma crença de desvalor combinada com o padrão de evitação, de autocrítica internalizada. E é isso que vai direcionar o meu tratamento. Então, meu paciente veio
Já com o diagnóstico clínico, o psiquiatra entrou em contato, encaminhou ele já tem um diagnóstico clínico fechado aqui de depressão. Legal, tem transtorno depressivo maior, legal. O psiquiatra me trouxe aqui esse diagnóstico. Mas qual é a crença central que este paciente tem? Porque às vezes eu vejo, ele tem depressão, transtorno depressivo maior, legal, vou fazer aqui o tratamento, vou aplicar o protocolo e o meu paciente não melhora. Tá, mas você fez a formulação para esse paciente ou você fez uma formulação de caso para o diagnóstico? Nós não tratamos diagnóstico, nós tratamos pessoas atrás do diagnóstico. E isso, gente, é muito importante a gente entender na nossa prática clínica. Então, organizar o raciocínio clínico significa sempre perguntar, né? O que ativa? O que o paciente pensa? O que ele sente? O que ele faz? O que ele mantém? Qual é a regra implícita ali? Qual é a crença mais profunda que está sendo ativada? Quais as experiências que podem estar ali ou podem ter contribuído para a construção dessa crença? E aí, quando você, terapeuta, começa a pensar dessa forma, a terapia ela para de ser uma tentativa e erro e ela começa a se tornar algo estratégico, algo que tem um objetivo. Tá? E aí, finalizando a nossa aula, né? É importante dizer aqui que a habilidade de formular um caso, ela não nasce pronta. Ela é desenvolvida. Ela exige um treino deliberado, ela exige supervisão, ela exige revisar casos, descrever hipóteses, testar interpretações, errar, ajustar. Então, por mais que eu tenha uma organização, uma clareza, claro que a gente às vezes costuma errar, mas para isso eu preciso estar em constante ali, né, treinando, estudando, revisando o caso, revisando hipóteses, testando as interpretações, e aí com o tempo esse raciocínio clínico ele vai ficar mais automático, mais organizado, mais refinado, né? Por isso que a supervisão clínica ela é indispensável, né? Quando nós formamos, a maioria não pega ali, não faz supervisão clínica, não entende a importância disso, mas ela é extremamente importante. E se você sente insegurança ao formular, isso não significa que você não é capaz, tá? Não vamos criar uma crença aqui de incapacidade. Significa apenas que você tem uma habilidade clínica que ainda está em construção. E quanto mais você treinar, você vai treinando, olhando os casos ali com essa lente estruturada, olhando para o que você fez, olhando para aquele caso, estudando aquele paciente, mais clareza você vai desenvolvendo ali ao longo da sua prática clínica. Então, formulação de caso é o que dá inteligência ao seu processo terapêutico. É um mapa que vai orientando o seu caminho. Então, se você não tiver um mapa claro, qualquer técnica pode até parecer adequada, mas não vai funcionar, não vai te levar a lugar algum. Com esse mapa, com essa clareza, você percebe que cada intervenção ela tem uma direção, ela tem um propósito, ela tem coerência, tá bom? Então, se essa aula, gente, te ajudou a organizar melhor o seu raciocínio clínico, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso vai ajudar o canal a alcançar mais profissionais que também querem aprimorar até a prática baseada em evidências. Comenta aqui embaixo quais são as suas dificuldades na formulação de caso, quais são as suas dificuldades na prática clínica enquanto TCCista, o que você tem dificuldade ao longo do seu processo de atendimento, porque eu posso trazer mais aulas específicas, aprofundando exatamente nesses pontos que vocês têm dificuldade. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para vocês acompanharem as próximas aulas e nós vamos continuar aprofundando raciocínio clínico, modelos práticos, modelo cognitivo, aplicação real da TCC na nossa prática clínica, tá? Obrigado por assistir aqui, por estar aqui comigo hoje e eu encontro vocês na próxima aula.